Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aí em alguns aspectos aqui ainda das planilhas eletrônicas. A gente vai estar dando uma olhada na parte de formatação condicional de texto, tá bom? Então vamos pensar em algumas possibilidades aqui referente à formatação condicional. Tenho dois exemplos ali, duas planilhas, tá? E a gente vai estar trabalhando ali essas duas planilhas. Nessa primeira, a gente tem ali três colunas ali. A gente tem na coluna A o nome dos alunos, tá bom? Olha lá, Ana, Joana, Carla e assim sucessivamente. Na coluna B, nós temos ali o sexo dos alunos, não é isso? Feminino ou masculino. E temos a idade de cada um dessas pessoas ali que a gente tem. Cada um desses nomes ali que eu coloquei. Vamos imaginar o seguinte, aqui a gente está fazendo com uma quantidade pequena, de apenas 10 itens ali, 10 pessoas, mas lógico a gente poderia ter uma quantidade bem maior, tá? Então vamos imaginar que eu quisesse colocar os nomes feminino na cor vermelha e todos os que for masculino na cor azul, só que eu quisesse fazer isso de uma forma automática. Como que a gente poderia fazer isso? Utilizando a formatação condicional. Então, por exemplo, essas alterações eu quero fazer aqui na coluna B. Então eu dou um clique na B, ele vai selecionar toda a coluna B. Em seguida, eu vou clicar em formatar, depois eu vou em condicional e depois condição, tá bom? Então vou lá no menu formatar lá em cima, depois condicional e depois na opção condição. Quando eu clico em condição, ele me abre uma janela. Nessa janela é onde eu vou fazer as configurações ali. Basicamente eu tenho duas condições, uma condição para o feminino e outra condição para o masculino. A condição para o feminino é que se tiver feminino eu quero colocar na cor rosa, por exemplo. E se for masculino eu quero colocar na cor azul. Como fazer isso? Tá? Então aqui ó, eu tenho lá, o valor da célula é igual a, eu vou dizer, entre aspas, tá bom? Porque é um texto, todas as vezes que a gente for trabalhar com texto, tem que colocar entre aspas. Então, se ele for igual a feminino, fecha aspas, se eu abrir eu tenho que fechar, igual a feminino, eu vou vir aqui e vou aplicar um estilo. Tem alguns modelos pré-prontos aqui, só que eu vou adicionar um novo estilo e vou colocar no formato que eu quero. Então, eu venho novo estilo. Aqui em efeitos da fonte eu consigo trocar a cor. Aí eu vou procurar uma cor aqui, vou colocar essa, tá bom? Magenta, tipo um rosazinho, e vou dar OK. Então essa foi a minha primeira condição para o feminino. Então eu vou ter que adicionar agora uma nova condição, que é a condição para o masculino. Então já tenho lá a condição 1, ele adicionei agora a condição 2. Então, eu vou digitar aqui, ó, o valor da célula é igual a, entre aspas, porque é um texto, masculino. Se fosse número, a gente não precisa colocar entre aspas, mas quando é texto, precisa. Tá bom? Então, igual a masculino. Dou um cliquezinho aqui e vou botar um novo estilo. Nesse novo estilo, eu vou vir em efeitos da fonte e vou trocar a cor, vou botar a cor que eu quero, nesse caso aqui azul, tá bom? Quando eu dou OK e OK mais uma vez, ele vai aplicar aquele estilo lá para mim. Então apareceu os nomes lá, ó, feminino ficou em rosa e masculino ficou em azul. Se eu acrescentar novas pessoas aqui, então vou botar aqui, ó, Sandra, tá bom? Feminino, já vai entrar automaticamente naquele padrão lá que eu coloquei. Sabrina, Samantha, tem alguma Samantha? Não, Samantha, feminino, coloco lá a idade dela também e assim sucessivamente, tá bom? Vamos a um segundo exemplo aí, do mesmo caso, só que agora numa outra planilha. Vou clicar aqui em escola. A gente tem uma planilha lá, ó, algo comum, muito comum aí nas escolas, né? A gente tem o nome dos alunos, não é isso? A nota 1, nota 2, nota 3 e a nota 4. E depois a média do aluno e, por último, a situação do aluno, tá bom? Aprovado ou reprovado. Se a média for
5 ou mais, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, aprovado. Se for menor, reprovado. Então, você observa aqui que o 4,5 ele está reprovado. Então, a gente vê outra aqui, ó, 4,5, reprovado também, e assim sucessivamente, tá bom? Como que a gente vai trabalhar isso daí? Vamos supor que eu queira colocar os aprovados em azul e em vermelho os reprovados. Como que a gente trabalha? Clico lá na G, que é a coluna onde está a situação, e vou seguir o mesmo caminho. Formatar, condicional, condição. Formatar, condicional, condição. Quando eu entro aqui, eu tenho duas condições. A primeira condição é se aparecer igual a qual palavra. Se é uma palavra, tem que entrar entre aspas, lembrando mais uma vez. Então, se é igual a aprovado, fecha aspas, eu vou dizer o novo estilo que eu quero aplicar, tá bom? Entre aspas, sempre quando for um texto. Eu vou botar aqui novo estilo e vou escolher o que eu quero. Vou vir aqui em efeitos da fonte e vou colocar a cor. Por exemplo, eu quero o azul, se for aprovado. Então, dou um OK, tá? E vou agora adicionar aqui embaixo, ó, a minha segunda condição, que é se tiver escrito o que? Reprovado. Então, reprovado, fecha aspas. Vou vir aqui, novo estilo, e nesse novo estilo eu vou no efeitos da fonte. Então, eu consigo lá trocar a cor mais uma vez. Então, vou colocar vermelho. Vou dar OK e OK mais uma vez. Pronto. Apareceu lá os nomes reprovado. Apareceu aqui a Carla. É isso, ó, Carla. Apareceu aqui o Fernando e a Sabrina estão reprovados. Então, nessa planilha aqui eu consigo lá, vamos supor aqui que deixa eu pegar um outro aqui, a Joana aqui, que está aprovado. Eu vou dar tudo 1 para ela. Ó. 1, olha lá. Então, ele já trocou a média dela, ficou com a média 1 e automaticamente já trocou ela para reprovado. Agora eu vou dar tudo 10 para a Joana. Ó. 10 para a Joana, ó, já está aprovada já. 10. Então, já apareceu lá como aprovado, tá bom? Então, esse daí é como que a gente faz a formatação condicional. Minha sugestão aí é que você tente fazer esses exercícios, tá? Eu peguei 2 exemplos aí, ó, nome, sexo, idade. Você pode tentar com esse, pode tentar também com esse daqui da situação dos alunos aí, colocando ele aprovado, reprovado e aplicar a formatação condicional, tá bom? Espero que seja útil aí para você. E uma observação, às vezes você fala, poxa, mas seria mais simples eu ir clicando lá e botar vermelho, clico lá e coloco azul. Tudo bem, se você for fazer 10 nomes, procede, mas vamos supor que você esteja, um exemplo aqui da escola, uma escola com, sei lá, 7.000 alunos, você fazer 7.000 nomes aí, azul, os aprovados e vermelho, os reprovados, aí há de convir que vai ser bem mais complicado você fazer isso com uma quantidade grande. Com uma quantidade pequena, tudo bem. Então, nesse formato que a gente acabou de ver agora, ele faz isso automaticamente e a gente consegue alcançar o resultado. Tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aí. Valeu!